Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre estruturas de decisão com o uso da instrução switch. Ela é uma simplificação para a geração de resultados possíveis, mais simples que as instruções anteriores, if, else. A análise booleana dessa instrução está associada apenas a comparações de igualdade, envolvendo variáveis do tipo int, char e long. Esse tipo de variável long, ele trata de números inteiros, só que com maior capacidade de armazenamento que as variáveis do tipo int. O termo switch significa troca, mas em C, essa instrução funciona basicamente da seguinte forma: ela substitui o valor em uma variável pelo mesmo valor, que existirá ou não em uma das possibilidades de resultados. Vamos entender melhor essa informação grosseira que eu acabo de fazer, analisando o esquema básico a seguir. Você cria uma declaração por atribuição, uma variável associada a um valor, e essa variável com esse valor associado, ele é submetido a o comando switch, a instrução switch. Como eu falei antes, há a suspensão do valor, ou seja, a variável ela tem aquele valor associado suspenso, e em seguida o comando switch ele vai tratar daquela variável apenas, ignorando seu comando, por enquanto. Em seguida, você cria alguns casos, ou seja, são cases, seguida de uma constante. Como eu falei, valores do tipo int, char ou long. Se uma dessas constantes forem iguais aos valores que estavam associados à variável, então é executado blocos de comando que estão submetidos a um dos cases, a um dos casos. Aqui o primeiro nós temos case constante 1, ou seja, se caso o valor substituído foi a constante 1, então execute-se o bloco 1, gerando assim o seu resultado específico. Caso seja a constante 2, o valor, que era o valor antigo da variável, então execute-se um bloco 2, gerando um resultado específico. Caso 3, então a constante 3 sendo a constante igual à constante anterior, execute-se um bloco 3, gerando outro resultado. E assim por diante. Caso 4 também, caso seja a constante 4, o valor antigo associado à variável, então execute-se o bloco 4, gerando assim um resultado específico. E assim você pode criar diversos cases, não há um limite, até que não haja nenhuma opção que se encaixe com relação ao valor antigo daquela variável. Então você encerra esse comando switch com o termo default. Default é um termo associado à falta ou à ausência de algo. Então leia-se assim: caso nenhuma das constantes tenha sido o valor da variável, então execute-se um bloco específico para default que você mesmo cria, gerando um outro tipo de resultado. Ou seja, a estrutura de decisão com o termo switch, ele é muito utilizado em questões envolvendo escolha de menus, já que os tipos de valores envolvidos não são tão complexos, são valores inteiros ou do tipo caracteres, strings. Vamos avançar no entendimento observando uma construção de um pseudocódigo. Aqui eu fiz o seguinte: eu coloquei x igual a 4, x com valor 4. E em seguida eu inicio a estrutura de decisão, switch, onde eu vou utilizar a variável x. Ou seja, eu deixei em standby o valor 4, como uma espécie de suspensão temporária. Caso o valor antigo de x seja 1, então execute-se o bloco 1. Caso o valor tenha sido 2, então execute o bloco 2. Caso o valor tenha sido o valor 3, então execute o bloco 3.
Caso o valor tenha sido o valor 4, então execute o bloco 4. E pela observação dessa construção, sabemos que o último item é o item escolhido, que é o valor 4. Apenas observando que eu não coloquei o último caso, que é o caso default, ou seja, a ausência de opções. A opção não foi encontrada, mas aqui não é necessário. Isso aqui é apenas uma construção simples. Vamos a uma atividade. Crie um programa que identifique uma opção de prato em um restaurante após o cliente escolhê-lo através de um código, conforme tabela abaixo. Você tem aqui uma tabela com os pratos e cada prato vai possuir um código específico para que o cliente possa escolher. O prato 1 é espaguetes ao frutos do mar. O prato 2, arroz carreteiro. Temos aqui o prato 3, que é picadinho de charque ou carne seca. Temos aqui o prato 4, que é abuchado. Então nós vamos criar um simples código para simular a escolha de um cliente com relação a um prato em um determinado restaurante. Iniciando aqui o idle Gianni, vamos iniciar o código. Primeiramente, eu vou iniciar incluindo as bibliotecas padrão. Include stdio.h. A outra biblioteca, ela vai acionar as funções em geral. Include stdlib.h. Em seguida, eu preciso declarar uma variável. Eu vou declarar uma variável global. Ela vai funcionar em qualquer instância int main. E eu vou chamá-la de menu. Ela será referente aos códigos de prato. Int menu será um valor inteiro. Em seguida, eu vou iniciar a função principal, int main. E dentro do par de chaves eu vou desenvolver o meu código, de acordo com a proposta da atividade. Eu vou primeiro criar uma sequência de prints para simular uma tabela, ou algo parecido com a tabela, igual à tabela mostrada no slide anterior. Eu vou ter o código, eu vou iniciar aqui, printf, o termo código, e entre o nome código e prato eu vou inserir 10 espaços, teclar a tecla de space 10 vezes. E aqui eu vou inserir o termo prato. Isso aqui representaria basicamente os títulos nas colunas da tabela. Em seguida, outro printf representaria a linha referente ao código 1, onde você tem 1. E aqui eu vou inserir 14 espaços. Eu vou teclar space 14 vezes e informar o prato correspondente a esse código 1. Espaguete ao frutos do mar. Lembrando que eu preciso de uma quebra de linha para separar as linhas, para que elas não fiquem em uma linha só. O outro printf para referência ao código 2, ao prato do código 2. Printf, eu coloco aqui 2, também são 14 espaços. Aqui é só uma maneira de eu representar a minha tabela. E o prato referente ao código 2 é o arroz carreteiro. O outro é referente ao código 3. O prato seria picadinho de charque. O outro printf último é referente ao código 4 dos pratos, referente à buchada. No próximo passo, eu vou criar uma função printf que estará associada à solicitação ao cliente do código do prato que ele deseja. Eu vou inserir duas quebras de linha para destacar essa linha em questão. Informe o código do prato.
segundo tabela acima. Em seguida da função printf, logo após a solicitação do código, eu vou inserir a função scanf, onde após os dois pontos eu vou inserir o valor, o referente ao código do prato. E a sintaxe ela é o percentual %d, a string de formatação, que será substituído pelo valor inteiro, que é percentual %d, o e comercial, que abre espaço para edição na memória referente à variável, e essa variável é a variável menu que eu criei lá. O próximo passo é criar a estrutura de decisão com a instrução switch. Switch envolvendo a variável é menu. E agora eu quero saber qual o valor correspondente à variável menu, o valor antigo. Eu vou utilizar agora os cases, ou os casos. Case 1, eu vou inserir um bloco de comandos. Para todos os cases, eu vou inserir um bloco de comandos print e break. O break é uma função que interrompe uma estrutura, pode ser uma estrutura de decisão ou de iterações. E eu vou inserir o comando break, pois ele vai interromper a estrutura de decisão switch, evitando que sejam lidos todos os casos. Se eu não inserir essa função em nenhum caso, e aquele caso for escolhido, os casos posteriores serão também analisados booleanamente, de forma booleana. Aqui no case 1, case, ou seja, caso o valor seja 1, o valor da variável menu, então eu vou inserir aqui a função printf. Eu vou inserir duas quebras de linha para destacar o resultado, caso seja ele. E o texto é: o prato escolhido foi o número 1. O prato escolhido foi o número 1. Eu vou descrever aqui: espaguete ao frutos do mar. Inserir aqui duas quebras de linha e fechar essa string. Em seguida, vou inserir o comando break. Caso essa opção seja escolhida, quando eu criar o código, quando eu inserir o código do prato, os outros casos eles serão descartados automaticamente com essa função break. Agora eu vou criar o caso 2, ou seja, case 2. Vou seguir também a mesma linha de código, as mesmas linhas de código do case 1, só que com alterações. Por isso que eu vou copiar e colar para facilitar o meu trabalho. Printf, o prato escolhido foi o número 2. E qual é o prato do número 2? Ele é o arroz carreteiro. Case 3. As alterações do case 3 será o número 3, o prato escolhido é o 3, e o prato ele é o picadinho de charque. Case 4, caso o código escolhido tenha sido o código 4, vou fazer alterações aqui. O prato escolhido foi o número 4 e esse prato é a buchada. Existe o último caso, só que ele tem o nome de default, ou seja, na ausência de opções, cria um comando informando algo.
Eu apenas vou informar aqui, opção inválida. Caso o cliente escolha um código 9 ou 7 que não está no cardápio, eu só tenho 4 pratos no cardápio, então aparecerá uma mensagem informando opção inválida. Em resumo, eu crio uma variável menu, ela representará um valor correspondente a um prato, é um valor inteiro de 1 a 4, são 4 pratos. Eu crio um esboço de tabela para informar o cliente os pratos disponíveis. Em seguida, eu crio um comando que peça ao cliente o código do prato. Daí eu crio a estrutura de decisão, suite, e os cases. São 4 cases e um default. O case 1, ele diz respeito ao valor 1. Se o valor antigo referente à variável menu for o valor 1, então haverá a execução dos comandos atribuídos associados ao case 1. Caso o prato tenha sido o código 2, vamos executar os comandos referentes a case 2. O 3 tem as linhas de comandos submetidas ao case 3, o 4 também. E caso eu tenha escolhido um código que não esteja na tabela, então eu vou informar que a opção escolhida foi inválida. Eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de pratos.c. Agora eu vou compilar esse trabalho e em seguida eu vou rodar o programa. Aqui está a tabela improvisada com os códigos e respectivos pratos, seguido da solicitação do código. Informe o código do prato segundo a tabela acima. Eu vou escolher o prato 3, que é o picadinho de charque. Em seguida ele me retorna, o prato escolhido foi o número 3, picadinho de charque. Eu posso rodar o programa de novo. Dessa vez eu vou escolher o código 2. O prato escolhido foi o número 2, arroz carreteiro. E assim eu vou rodando o programa, escolhendo meus códigos, onde será informado qual foi o prato escolhido pelo cliente, segundo o uso da instrução suite, que é uma estrutura de decisão simplificada, voltada muito para a manipulação de menus que envolvam valores inteiros ou valores do tipo caracteres ou de strings. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.